TCU, ele diz que as amostras podem ser pedidas, mas você tem que trazer critérios objetivos de avaliação daquela amostra. Olá! Esta semana, aqui conosco, ele que é gestor de planejamento pela UFRN, mestre em gestão do conhecimento também pela UFRN, especialista em direito administrativo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Atualmente, ocupa o cargo de administrador na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, pela primeira vez, o nosso amigo, o professor Pedro Rocha. E aí, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a Fosset pelo convite para a gente bater esse papo aí, bacana, sobre amostras. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse assunto que é tão controverso aí, tão, digamos assim, contra-intuitivo, né? Exatamente. Me permita chamá-lo de Pedro, né? Pedro, você está aqui À vontade. por dois principais motivos aí. Um, porque o seu perfil, que está aparecendo aqui embaixo no Instagram, né? Muito intuitivo aí, amigo licitante. Então a gente quer ter essas pessoas por perto, né? O amigo licitante. O E o amigo, né? outro é por um post aí que você fez, onde falava aí, né, dos principais motivos para não pedir a amostra. Então, você, gestor público, que acompanha aqui o nosso quadro, e você, licitante também, vamos explorar este tema agora com o nosso amigo Pedro Rocha. Por favor, professor, o espaço é seu. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rocha, eu sou, digamos assim, o cabeça aí da iniciativa Amigo Licitante, né? A gente tem, hoje em dia, o Instagram e o YouTube, né? Um canal no YouTube para falar sobre licitações em geral. E quando eu criei o perfil, eu pensava em conversar com os licitantes em geral, e hoje em dia a gente está mais focado no planejamento das licitações, né? Então é um assunto mais voltado ali para o gestor público, né? Para o servidor público que trabalha com planejamento. É digamos assim, é um assunto novo, né? Dentro da administração. E é isso, a gente tem esse perfil, vale a pena lá dar uma olhada. E eu sempre resolvo me posicionar lá no perfil, já tenho uma certa experiência na área, já estou na área desde 2014, trabalhando com compras públicas, né? Sou servidor público há alguns anos, desde 2009, tá? E eu resolvi fazer esse post e explicar para o pessoal que, na minha opinião, não só na minha opinião, obviamente, né? Existem julgados do TCU que corroboram com a sua opinião e também a minha experiência prática, assim, a minha visão empírica da situação, me leva a crer que talvez, muito provavelmente, não seja tão interessante você pensar em pedir amostra na sua licitação. Então, eu acredito que, às vezes, a gente tem essa perspectiva de que a amostra vai ajudar vai implicar numa maior eficácia ou efetividade da licitação, mas, pela minha experiência prática, para ser redundante, eu acho que não necessariamente. Então, como o Ricardo falou aí, eu fiz esse post, escrevi um post lá no Instagram, explicando os motivos, explanando, né, trazendo as hipóteses de não pedir amostra, né, de não se ater a essa questão do pedido de amostra. É isso aí. Ô Pedro, e se você puder até se aprofundar um pouquinho mais, porque, salvo engano, lá ainda está assim, né? São 4 motivos aí para não pedir a amostra, né? Se você quiser se aprofundar, claro, eu já deixo aqui o convite para que todos vão lá, acessem, né, o perfil aí do professor Pedro e acompanhem esse post, mas se você puder trazer um pouquinho aqui para a gente. Então, o primeiro motivo para você não pensar em solicitar amostra é porque existem 2 julgados do TCU com relação a esse tipo de situação. O primeiro diz respeito a você estabelecer no seu edital critérios objetivos para avaliação dessa amostra, né? Então, por exemplo, você está comprando ali um desodorizador de ar. Você tem que criar critérios objetivos para medir
para detalhar as especificações e medir o nível de entrega que aquele licitante está dando. Então, você tem que criar uma forma de medir e de analisar aquele material de uma forma objetiva. Então, esse é o primeiro ponto. O TCU, ele diz que as amostras podem ser pedidas, mas você tem que trazer critérios objetivos de avaliação daquela amostra. Esse é um ponto. Então, isso aí daria, traria um grande trabalho ali na elaboração do seu edital, né? Porque você teria que ser bem mais meticuloso nesses critérios de avaliação. Esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo, você teria que ter uma forma de gravar essa avaliação. Então, essa avaliação ela tem que ser gravada para que outros licitantes possam analisar essa avaliação. Então, aí na administração, você teria que ter, por exemplo, uma sala com, uma estrutura de áudio e vídeo para que você pudesse gravar a avaliação de cada item recebido de amostra. Né? E a comissão teria que estar lá, teria que ter um pessoal para avaliar. Então, assim, você vê o nível de complexidade da coisa para você fazer do jeito certo, né? E essa gravação ela teria que estar disponível para outros licitantes terem acesso, enfim, e de forma rápida, né? Não é uma coisa que você possa demorar muito. No caso, o terceiro ponto que você deve considerar para não pedir amostras é o que acontece. Você também, geralmente, tem muitos problemas com a demora na solicitação das amostras para os licitantes. Então, você só pode pedir para o primeiro colocado. Você não pode incorrer num custo para o licitante. Então, você não pode obrigar os licitantes remanescentes que não estão sendo avaliados de enviar a amostra para sua avaliação. Então, você só pode avaliar o primeiro colocado. Se o primeiro colocado enviar a amostra e ela não for aprovada, você chama o segundo. Então, isso tudo atrasa a licitação. Eu já fui pregoeiro, eu sei como é essa dificuldade. Como quarto motivo, também tem a questão da postagem da amostra. Quando você solicita a amostra para o licitante, que ele vai postar, ele não é obrigado a enviar por prestadora privada, né? Ele não é obrigado a enviar por uma empresa privada de entrega, uma transportadora privada. Geralmente, o que acontece? Ele termina enviando pelos Correios. E aí você solicita aquele material e você tem que ficar esperando, às vezes, semanas, dias, semanas, meses até, para que o material chegue e você não pode dar prosseguimento à sua licitação, falando como pregoeiro. E isso aí termina implicando no maior tempo de licitação e ineficiência, né? Sim, então, eu acredito que... Aí o processo fica parado, né? E muita gente, às vezes, que não conhece aí de tudo, porque a gente não pode esquecer, né? Um processo administrativo, e aí já começa até a desconfiar, né, da lisura, mas por que parou? Mas às vezes tem casos, como você bem está colocando aí, né? O fornecedor é de um outro estado, como que ele vai enviar, qual o tamanho disso? Não é toda transportadora que aceita e assim por diante, né? São várias situações, né, professor? São várias nuances. E ainda tem outra. O fato dele ter enviado a amostra não garante que durante o fornecimento ele vá enviar o bem igual à amostra que ele enviou inicialmente. Acontece muito das vezes ele enviar uma amostra perfeitinha só para fazer a aceitação da licitação, no momento da licitação. Depois, no fornecimento, às vezes, os licitantes enviam outros produtos um pouco diferentes, que aí não são iguais à amostra. Então, você não tem garantia de que, por ele ter enviado a amostra, no momento do fornecimento, ele vai enviar o material de acordo perfeitamente com a amostra. Não existe garantia quanto a isso. Exatamente. E eu consigo enumerar ainda outra questão. Você vai ter que separar um espaço físico no seu órgão para guardar e armazenar essas amostras, porque elas têm que ficar vigentes ali durante o período da ata de registro de preço. Então, elas têm que estar disponíveis para consulta e comparação nos fornecimentos. Então, ainda assim, vamos dizer, você está licitando um material grande, que você pediu uma amostra, você vai ter que ter um espaço para deixar aquele material ali reservado. Então, isso gera um problema também de ordem logística para o órgão, né?
Então, Interessante você mencionar isso, e eu até quero fazer aqui a brincadeira, não posso deixar passar, né? Que acabamos de atualizar o post do professor, lá eram 4. Então aqui você ficou sabendo do 5º motivo aí. E você muito bem colocou, né? Principalmente para o gestor público aí, para que sim, entenda, né? Tudo isso sim. gera custo, o processo fica mais demorado, isso implica, e é ruim para os dois lados, né? Professor, para que fique muito claro aí, né? É ruim tanto para o licitante que está competindo, que quer que a licitação seja finalizada, né? E para o gestor público também, que ele não tem garantia. Então, eu acredito que, assim, o ideal é você capacitar as suas equipes de planejamento para que as pessoas, os servidores, eles consigam melhorar a especificação, melhorar o planejamento da licitação, melhorar o quantitativo a ser solicitado, para que você consiga fazer a análise sem precisar pedir amostra. Porque a amostra, eu acho que o custo-benefício da solicitação de amostra, ele é muito baixo. Claro que para alguns itens, por exemplo, gêneros alimentícios, vá lá, alguns itens são necessários pedir amostra. Agora tem outros, por exemplo, equipamentos. Hoje em dia é fácil você acessar um catálogo online de um equipamento, Sim, pelo sim. modelo, Eu pela tenho marca e pelo outros modelo que você meios, precisa. né? Você Eu, tem outros eu, meios de cercar a proposta do licitante, entendê-la e conseguir aceitá-la, né? Você me fez recordar aí, eu lembro de uma empresa que ela produzia, né, aquelas próteses dentárias, né? É uma prestação de serviço aí, né? Talvez colocando dessa forma aí, que ela tinha todo a licitação era bem complexa e tinha lá o fornecimento aí dessas próteses dentárias, né? Quando a gente fala o governo compra de tudo, né? E eu sempre uso isso como exemplo. Ela até falava, porque não é aquilo ali que vai ser entregue, porque na realidade é bem específico, né? É de cada um. Porém, aquilo é um material muito caro, e se enviasse isso para um órgão público que muitas vezes ia descartar aquilo ali, ela comentava que era de porcelana, é uma coisa muito cara, e era sempre uma discussão com relação a este tema aí, viu, professor? Acabei lembrando dessa situação aí. E, Ricardo, o seu exemplo foi ótimo, porque tem essa questão também do descarte da amostra. Porque o que acontecia comigo na prática, na experiência? As empresas, para elas, era mais caro pedir que uma transportadora fosse recolher a amostra do que deixar lá. Então, o que acontecia? As amostras ficam no órgão. É, Elas são incorporadas ao patrimônio do órgão, são doadas, enfim, não tem uma legislação que trate disso. olha aí. Muitas vezes a empresa ela não se interessava em buscar, porque o custo que ela tinha para ir recolher o bem era às vezes o valor do bem. Exatamente, exatamente. E tem coisa que aí não dá para reaproveitar, e assim por diante, são as particularidades, né? Professor, eu fiquei muito feliz aí com o seu tema, porque a gente sempre busca, principalmente aqui na internet, né? E você muito bem se colocou, porque muita gente acaba seguindo uma mesma frente, uma mesma onda, e você colocou ali a sua opinião, né? Então, eu já deixo o convite, eu não sei em que canal você está vendo, se é no do professor Pedro, se é aqui no Licita Forset, mas não deixe, né, de comentar aí qual a sua opinião também. Não deixe de entrar em contato aí com o professor, amigo licitante. Esse post, procure lá, deixe o seu comentário. Vamos bater um papo sobre isso, porque isso é a importância, né? E o objetivo deste quadro aqui é justamente trazer informação super relevante para você que atua no mercado de licitações. Professor, eu gostaria aqui já, estamos caminhando para o final, para que você falasse um pouquinho aí do seu canal, deixasse a sua saudação, e aí depois eu faço um fechamento aqui com todos. Ah, beleza. Obrigado aí pelo convite da Licita Fosset, tá? Podem me convidar mais vezes, a gente pode conversar sobre diversas outras coisas aí, sobre planejamento, é uma área pouco explorada aí para o lado dos licitantes. Eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas logo mais eu vou lançar a segunda turma do Descomplica Licitações, é o meu curso, ele é focado em planejamento das licitações, tá? E eu estou à disposição. Temos o perfil lá no Instagram, o canal no YouTube também. E é isso. Pode seguir lá a gente vai continuar produzindo conteúdo, trazendo
exemplos bem práticos mesmo assim, do dia a dia que a gente sofre, passa no órgão e compartilhando com vocês. Perfeito, professor. Para provar que o seu tema é super relevante, a gente gostou muito aí do seu post. Hoje estamos gravando 6/4. Acompanhe aí que dia que vai sair este vídeo, também conhecido como amanhã, viu, professor? A gente já vai fazer questão aí de colocar o seu vídeo por conta da sua temática. Professor, muito obrigado aí pelo espaço. Com certeza vamos trazer você aqui novamente, quem sabe em eventos presenciais também, que já estão retornando aí aos poucos. Será sempre um prazer. Quero deixar até claro aqui, não se esqueça que você viu primeiro aqui na Forset, né? A gente sempre busca essas novas personalidades do mundo das licitações, pois afinal, licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Valeu, até mais, um abraço.